Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Vamos lá para fazer o nosso fechamento do ano de 2023 com os robôs Kraus, tá? De antemão já adianto, foi um ano maravilhoso no geral, muito bom, tá? Muito abençoado. E que 2024 seja tão abençoado quanto foi 2023, tá? Para vocês entenderem aqui no fechamento, o que eu vou trazer? Eu vou trazer alguns portfólios, né? Se vocês verificarem aí no YouTube, vai ver. Tem um vídeo onde eu falo portfólios para pontapé inicial. Então, vou dar sequência nesse vídeo, fazendo esse fechamento, tá? Nesse vídeo de pontapé inicial, portfólios para pontapé inicial, temos resultados ali de meados de 2020 até ali começo de 2023. Então, essa daqui é a sequência, tá? Para finalizar aquela situação dos portfólios que eu considero mais conservadores dentro do possível, né? Tendo em vista que a gente está trabalhando com renda variável e na modalidade de índice futuro, né? Vou dar sequência naquele vídeo, mas saibam que dentro do nosso Drive terá outras estratégias, outros portfólios que conforme você se tornar usuário, você pode explorar, né, e pensar aquelas estratégias, aquele portfólio que tem a ver com o seu perfil e características, tá? Pode ser diferente dessa estrutura que já está pronta, pode ser um outro portfólio com dois robôs, enfim, aquilo que você se identificar e se sentir confortável em girar, seja no financeiro, seja porque faz mais operações, menos operações, tendência contra tendência, tá? Fique à vontade. Para vocês terem uma ideia, tá? Aqui é o nosso Drive disponível aos usuários. Aqui nas sugestões de portfólio, então são 18 estratégias hoje disponíveis. Tem vários portfólios aqui, né? Várias carteiras prontas, validadas, girando com estudos, com curva de live trading. Naquele vídeo eu trouxe algumas, vou dar continuidade, né, nesse fechamento de ano. Mas, por exemplo, se você pegar essa estrutura aqui que não está no vídeo lá, que é uma estrutura mais arrojada, 786, 66 e 1277. Então aqui você tem o Monte Carlo, que é o estudo da estrutura, os três setups utilizados, né, e a curva também com o fechamento do ano de 2023. Então, por exemplo, essa curva aqui de janeiro, né, a dezembro de 2023, agora o fechamento, ela acumulou R$ 9.192, com rebaixamento de 1.510, tá? Os três robôs utilizados, dois robôs com dois mini contratos e um robô com um mini contrato. Aqui a curva no geral, né? Terminou aqui no topo de ganho, nesses R$ 9.192 acumulados, e aqui a curva de cada robô, né? Então tem a cor roxinha aqui, é o 666, o verde, o 127 é o vermelho, né? Perceba que essa curva do 666, o 786, normalmente ela é inversamente proporcional, né? Porque é um robô tendência e um robô contra tendência. Então, por exemplo, enquanto esse aqui deu uma puxada, o outro estava em rebaixamento, né? Aqui os dois ficaram lateral, esse puxou, esse rebaixou lentamente, teve alguns períodos de lateralidade no 666 e de puxada no tendência, né? Então a curva dos três robôs gerou essa curva com 9.192 reais acumulados, foi o melhor resultado acumulado, tá? De curva estática, simplesmente girou e deixou os robôs trabalharem, mas é uma curva, né? É um portfólio que eu não venho trazendo esse acompanhamento no ano de 2023, por isso que eu vou fazer dos outros robozinhos que eu já venho fazendo o acompanhamento. Em 2024, vou trazer de tudo, tá? Um pouquinho de arrojado, um pouquinho de conservador, para vocês também acompanharem a curva em live trade, beleza? Então são diversas sugestões de portfólio, tá? Então o que eu estou trazendo aqui no vídeo será apenas algumas para dar sequência naquele outro vídeo e aí a gente fecha o ano de acompanhamento e vários estudos e resultados que a gente fez durante 2023 inteiro. Então vamos começar. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos na sequência do Drive. Esse portfólio 461, 127 e 129, 3 robôs com mini contrato, consta no outro vídeo. Então vamos ver aqui, tá? De 1/3 de 2023 a 7/12 de 2023, que é o período que a gente tem nessa conta controle de live trading aqui salvo, né, em tempo real, uma continha real, tá? E aí depois você pega o outro vídeo lá, dá uma olhada e vê os resultados dos últimos 3 anos, né? E vê se esse portfólio te agrada. Então, deixa eu verificar, 461, 127, 129. Então é o Hunters.
que é 127, 129 e o robô 461. São 3 robozinhos com um mini contrato, tá? Não foi feita nenhuma alavancagem, nada do tipo, simplesmente ligou e deixou girar. Se vocês acompanham os vídeos no canal aí, a metodologia do trabalho, sabe que a gente tem uma dinâmica aí, onde é possível fazer vários tipos de alavancagem na curva e metodologias, tá? Girando em torno do Monte Carlo. Então aqui é uma curva estática, simplesmente selecionou, ligou lá e deixou girar. 3 robozinhos com um mini contrato. Tem R$ 2.716 acumulados no período, fator de lucro 1,51, payoff, tá? Taxa de acerto, fator de recuperação. Essa foi a curva de capital, né, que apresentou o rebaixamento máximo de R$ 556, que foi entre os meses de outubro e novembro. Terminou a curva aqui no seu topo de ganho, né, com esses 2.716. Em relação ao capital recomendado, tá? Em sua maioria, esses portfólios considerados mais conservadores, o capital mínimo é R$ 2.500, aguardando um rebaixamento, tá? Um gatilho, pelo menos o médio, mais um desvio, que consta ali no Monte Carlo, que vai estar disponível no Drive. E o recomendado, tá? É R$ 5.000. Então, R$ 2.500 ou R$ 5.000, dependendo do momento, dependendo do que você for fazer ali. Ah, quero começar com o mínimo, Marcelo. Aguardar um rebaixamento, né? Pelo menos médio, mais um desvio ali. Vai começar em qualquer momento da curva, começa com R$ 5.000, que é o recomendado, tá? Então tem R$ 2.716 acumulados aí, considerando o mínimo aí são mais de 100%, né? E considerando o recomendado 50%, né? Um pouquinho mais de 50%. Essa foi a curva, né? Forte puxado, um período de lateralização aqui, estagnação de aproximadamente 3 meses, né? Que foi o maior período de estagnação. O maior loss diário dela 223, o maior gain diário 299. Essa foi a curva de capital, né, do mês a mês. Foi 3 meses aqui puxando forte, aí pegou aqui um mês negativo, né, 111, outro positivo, aí negativo. Então no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses positivo, 2 meses negativo. Tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sendo o melhor mês de 887 e o pior mês de R$205. Repara aqui na situação também, né? O nosso foco é o fechamento trimestral, né? No trimestre tivemos o primeiro trimestre aqui positivo, o segundo trimestre também girou positivo e o terceiro trimestre aqui também conseguimos fechar no campo positivo, né? Então a gente trabalha onde a gente tem maior chance de êxito, um fechamento trimestral. O Monte Carlo que está disponível lá vai mostrar isso para vocês também. A próxima estrutura 461, 1277, 1253 e 721. Foi muito bem também essa estrutura, 721, 127, 461 e 1253. São 4 robozinhos com mini contrato. Vai encontrar outros resultados desses robozinhos lá no portfólios para pontapé inicial, perdão. E durante outros vídeos aí, o ano vai ter vários vídeos mostrando curva em períodos de rebaixamento, enfim. Então, no mesmo período, teve R$ 3.823 acumulados, fator de lucro melhor aqui, né? 1,64, payoff 1,20, taxa de acerto, fator de recuperação, tá? Uma característica desse tipo de estrutura, desse tipo de robôs aqui, como eles não fazem preço médio, ou não é aquele scalper ganha 10, perde 1.000, né? Vai ter uma característica de taxa de acerto entre 50% e 60%, tá? R$ 3.823 acumulados. Essa foi a curva de capital, uma curva bem interessante, né? Onde o maior rebaixamento nesse período foi de R$ 651. O maior loss diário 199, o maior gain diário 361. Deu uma forte puxada aqui, né? Começou com um rebaixamento aqui em março, depois veio uma forte puxada, bem pujante, praticamente foi em linha reta de março até julho, né? Depois veio aqui no rebaixamento, um período de lateralidade, outra puxada para romper, lateralidade, leve rebaixamento, termina aqui no topo de ganho com seus R$ 3.823. Se a gente pegar a curva do mês a mês aqui, todos os meses trabalhando no terreno positivo, né?
muito interessante. Também teve uma puxada significativa logo ali nos primeiros 3 meses, diminuiu a intensidade, chegou praticamente no 0 a 0 e terminou aumentando a intensidade aqui nessa reta final de ano, né? Aumentando o valor de ganho mensal, né? Então todos os trimestres positivo também, né? Foi uma curva bem tranquila, resultados bem sólidos, tá? Live trading, fazendo acompanhamento aí do o ano todo. Bem legal essa estrutura aqui. A próxima estrutura vai ser composta pelo robô 461, 1311, 127 e 129. Então, robô 461, 1311, 127 e 129. São 4 robozinhos com um mini contrato também. Esse mesmo portfólio consta lá no vídeo também. Teve R$ 2.794 acumulados, fator de lucro 1,39, payoff 1,34, 51% de taxa de acerto. Já teve um drawdown mais elevado de 1.023, né? Maior loss diário 263 e maior gain diário 446. Essa foi a curva de capital com uma forte puxada aí logo nos primeiros 6 meses do ano aqui, né? No caso está a partir de março, né? Então foi nesses primeiros 3 meses, lateralidade, depois um rebaixamento mais acentuado, voltou recuperando, rompendo o topo e termina aqui no topo de ganho esse ano de 2023, tá? Se a gente pegar o mês a mês aqui, novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses positivo, né? 2 meses negativo, sendo o melhor mês de 1.097 e o pior mês de 593. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com a base mínima nessas contas controle, né? Um mini contrato aqui no caso desses robozinhos. Porém, a nossa licença aí e tendo acesso aos robôs, não existe uma trava de contratos ou limitação. Tá? Você pode trabalhar com quantos contratos de acordo com o seu potencial financeiro. Então, por exemplo, com o mini contrato é R$ 2.700 aqui, né? Com 10 mini contratos, seria R$ 27.000. Né? Basicamente, é isso aí. Deixa eu pegar aqui. A próxima estrutura. Deixa eu dar uma analisada no trimestral, que é nosso foco, né? Fechou aqui o primeiro trimestre positivo. O segundo trimestre aqui. O segundo trimestre fechou levemente negativo, né? R$100 negativo. Depois pegou esse aqui de 593, 376. Terminou esse aqui também fechando positivo, tá? Então foram 2 trimestres positivos e um trimestre negativo nesse conjunto, nesse portfólio. Aqui é aquela estrutura arrojada. Aqui também é uma estrutura arrojada que não consta lá no vídeo, né? Está disponível lá. 1253, 461 e 1277. Esses robozinhos constam lá no vídeo. Então, 127, 461 e 1253. Teve R$ 3.295, fator de lucro de 1,60, o payoff, taxa de acerto. O drawdown máximo foi de R$ 542, né? Ele perdura porque ele iniciou aqui em outubro, então como a curva ainda não rompeu esse topo de 3.314 de 6 de outubro, né? Tá com 3.295, então praticamente está terminando no topo também, né? Então o maior rebaixamento nesse período foi de R$ 542. 3 robozinhos com mini contrato, 3.295, um ótimo retorno, né? Com um risco bem baixo, uma curva com uma volatilidade bem reduzida, né? Subiu aí sem volatilidade, aí praticamente reto, né? Com pouquíssimo rebaixamento, até meados de setembro, né? De março a setembro, então bem tranquilo. Aí repentinamente ela teve um up essa curva, né? Significativo, né? A volatilidade aumentou. Aí ela veio, também devolveu na mesma intensidade, porém com um fundinho maior, né? E aí voltou aquela marola
que é aquela baixa intensidade, e termina praticamente no topo aí, né? R$20 abaixo do topo histórico, né? Ótima curva também. Maior loss diário R$160, maior gain diário R$324. Todos os meses positivo, né? Então 3, 6, 9, 10 meses positivo. Começou com uma frequência bem interessante de ganhos mensais, né? Depois veio diminuindo e manteve uma média até dezembro, né? Nosso fechamento aí da primeira semana de dezembro, aproveitando a baixa liquidez do mercado agora nessa reta final de ano, aproveitando para tirar um período de descanso, né? E como costuma ser um período mais difícil, a gente passa a régua e fecha o ano, tá? Então, muito interessante essa estrutura, com todos os trimestres fechando no positivo, inclusive todos os meses, tá? Se a gente pegar o Monte Carlo dela, essa estrutura trabalhou acima da média, acima das expectativas ali que a gente tinha previsto ali, né, dentro da simulação de Monte Carlo. Muito legal essa estrutura. Próximo portfólio, composto pelo 1253, 127, 129, que consta lá no vídeo. 1253, 127, 129. Sai o robô 461. Então, 3 robozinhos, um mini contrato, R$ 2.459, fator de lucro 1.41, payoff 1.19, a curva de capital, tá? O maior rebaixamento R$ 603, que perdura, né, entre 16 do 10 e 7 do 12, então possivelmente iniciou-se aqui e perdura porque ainda não rompeu esse topo, né? Mas está terminando bem próximo, né? 2.554 foi o topo. Está trabalhando no 2.459, aí R$100 abaixo do topo de ganho, né? Também bem interessante, uma curva de muita paciência, né? Esses robozinhos ele vai requerer uma certa paciência por parte do usuário, né? Porque por não ser uma dinâmica operacional, uma operacional mais arrojada, ela passa por períodos de estagnação, de lateralidade, né? Uns períodos maiores, né? Então, o rebaixamento máximo foi R$603, maior loss diário 164 e maior gain diário 254. Novamente, uma intensidade ali entre março e maio. Depois veio diminuindo aqui, né? Um 0 a 0, um mês levemente negativo, aí um positivo, negativou e terminou aí os últimos meses do ano trazendo uma rentabilidade mensal. Então teve o primeiro trimestre positivo, o segundo trimestre também trabalhou no positivo, o terceiro trimestre aqui também trabalhou no campo positivo. A próxima estrutura está repetida. Deixa eu dar uma olhada. Ah não, aqui tem o 666, né? Então o 666 ele é um robô mais agressivo, né? Então a próxima estrutura é 721, 1253, 461 e o 666, né? Porém essa estrutura não aparece lá no vídeo, né? Mas vou trazer só para vocês terem uma ideia aqui que tem uma estrutura com 4 robôs conservadores e um mais agressivo, né? Que é o 666 que vai trabalhar com 2 contratos e os outros 4 robôs com um mini contrato. Não consta no vídeo, né, mas eu vou trazer só para vocês terem uma ideia. Quando tem uma estrutura mais arrojada, né, você percebe que o potencial de retorno ele também fica mais elevado, né? O risco também, com o rebaixamento, ele vai ser mais elevado. É tudo proporcional, né? Quanto maior o potencial de retorno, maior o risco, né? Mas no meu caso aqui, dos robôs nossos aqui, é bem tranquilo esse risco, né? Porque não é aquela loucura de ganha tudo ou perde tudo no dia, né? Dificilmente você vai ver alguém que trabalha com uma dinâmica operacional mais arrojada, enfim, trazer um período tão longo para vocês de curva de live trading, né? Pegar e fazer um acompanhamento desde janeirão lá, trazer até dezembro, né? Mostrar os momentos da curva, mostrar dados de live trading também desde 2020, vai ser muito difícil, tá? Então teve 4.379, né? Só para vocês terem uma ideia. Olha a curva, né? Ela é um pouco mais volátil, o rebaixamento aumenta um pouco, apesar que a gente teve ali robôs de estruturas consideradas mais conservadoras com 1023, né? Tem outra carteirinha que vai vir aqui que teve 1200, então até que foi bem
equilibrado, né, essa estrutura perto da volatilidade que a gente esperava para ela, acrescentando um robô mais arrojado, né. Terminou aí no topo de ganho, né, 4.311, terminou com 4.379, então rebaixamento máximo 717, e o maior loss diário 346 e o maior gain diário 361, né. Perceba que a intensidade de ganho mensal, né, quando você tem um robô mais arrojado ali no meio, ela também foi bem interessante, né? Lembrando que o 666 foi incluído em agosto, né? Então, ela teve a característica ali, que já mostrei um portfólio composto por esses 4 robôs, que veio com uma intensidade de ganho interessante, veio diminuindo, né? E cravou aqui, em agosto foi incluído o 666 nessa conta, né? Aí você percebe que a intensidade de ganho, ela voltou a subir, né? Quase batendo aqui a intensidade de ganho mensal ali de março, né? Então foram 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses positivo e 1 negativo, né? Sendo o pior mês de R$ 107 reais e o melhor mês aqui de 867, tá? Vamos acompanhar mais tempo agora essa curva durante 2024 com o 666 ali inserido, né? Vai ficar interessante, tá? Só trouxe para vocês verem quando uma possibilidade de uma estrutura um pouquinho mais arrojada, né? Com potencial de retorno também fica mais expressivo, né? Tomando um pouquinho mais de risco. Mas ela não vai constar no vídeo de portfólios para pontapé inicial, mas está disponível ali no nosso Drive para todo mundo acessar, baixar e testar, beleza? A próxima estrutura vai ser o 1253, 127, 129 e 721. 721, 1256, 127, 129. 4 robozinhos com mini contrato. Essa estrutura sim consta lá no vídeo desde 2020 ali, né? Teve R$ 2.987 acumulados, fator de lucro, payoff. Essa foi a curva de capital, né? Também terminando no topo de ganho. 843 foi o rebaixamento máximo ali entre os meses 7 e mês 10. Maior loss diário 193 e maior gain diário 278. Foram 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses positivo, 2 meses negativo, sendo o pior mês de 169 e o melhor mês de 1.060. Trimestral, né? Positivo. Outro trimestre positivo. E o outro trimestre positivo. Essa foi a curva de capital. A próxima estrutura, essa daqui é a estrutura mais arrojada, 1254-666, 127, que vocês vão encontrar lá a mesma dinâmica, as estratégias utilizadas, o Monte Carlo, né? A curva em Live Trading. Tá? Não está nos outros vídeos, então estou passando superficial. Isso também foi uma ótima estrutura, com R$ 8.539 acumulados, com 1.731 de Dow, né? Vou trazer mais pertinho aqui, para vocês verificarem a curva. São um robô, um mini contrato, 2 mini contratos. Aqui é a curva individualizada de cada um e aqui a curva que gerou, tá? Os 3 juntos. Também terminando no topo de ganho, bem interessante. No nosso Drive também você vai encontrar o top 3 de 2023, no caso, né? Vou fazer também ali no de 2024, né? Vou trazer também. Então aqui o top 3 de 2023. Tá aqui, ó. Foram as top 3 das 18 estratégias. Quais que foram as 3 que performaram melhor durante o ano, tá? Então aqui são as estratégias e aqui é o resultado. Aqui é o resultado. Ó. A top 3 de 2023, ela teve R$ 10.355 acumulados com 1.616 de rebaixamento.
tá? Live Trading, tá? Não é backtest. Aí foram os robôs 9018, que tem 2 mini contratos na sua base mínima, 127 ou 1277 com um mini contrato, e o 666 também com 2 mini contratos na sua base mínima. Aí a mesma situação, a curva dos 3 aqui de forma individualizada, né, de cada um, e aqui a curva dos 3 juntos, né, também terminando um belíssimo topo aqui de ganho para encerrar o ano com chave de ouro. Né? E aqui os períodos de drawdown. Perceba que manteve bem uma média, né, de rebaixamento bem interessante. Aqui saiu um pouquinho, né, logo em seguida deu essa saída aqui, foi nesse período. Também o retorno foi mais expressivo, foi o retorno mais expressivo. Repara que a gente teve o rebaixamento mais expressivo nesse período, né, que foi aqui onde atingiu os 1.600 ali. Porém, logo em seguida a gente também teve a puxada mais expressiva durante o ano, aconteceu logo após o rebaixamento mais expressivo, né? Por isso que eu falo para o pessoal que os pontos de rebaixamento ali são oportunidades, né? Desde que respeite ali o Monte Carlo e esteja ciente que temos 3 pontos, tá? Então tem a top 3 aqui de 2023, né? Tem a top 3 dos últimos 18 meses também em live trading aqui, né? As 3 estratégias, tá? O meio, vou trazer aqui que fica mais fácil para visualizar. Ó, então, nos últimos 18 meses, né? 1254 trabalha um mini contrato, 127 um mini contrato e o 666 2 mini contratos. Foram R$ 14.688 acumulados, com rebaixamento de 2.373, tá? Também curvinha de live trading. Uma pena que esse site de monitoramento, né, vai cair agora no final do ano, então é até interessante deixar o vídeo gravado e registrado. E também vai ficar lá no nosso Drive para ter esse registro aqui dessa curva live trade. Então aqui são as 3 estratégias nesses últimos 18 meses, né? Pegou aqui 10/6 de 2022 até 7/12 de 2023. Então a curva de cada um, né? Perceba que o 127 ali ele vem mantendo uma estabilidade bem tranquila aqui, né? Vai devagarzinho, vai indo, a curva é menos volátil, né? As outras duas estratégias com uma curva mais volátil, trabalhando a tendência e a contra-tendência. A média de rebaixamento manteve-se aqui uma média aqui em torno de R$1.000, né? E teve vários períodos que saiu ali onde atingiu os 2 e pouquinho ali que marcou o nosso máximo. Foi justamente nesses períodos aqui, ó. Período de rebaixamento, puxada forte, período de rebaixamento, puxada forte. Né? 14.688 com 2.373 de rebaixamento, tá? Curva estática, sem fazer alavancar, simplesmente ligou e deixou girar. Vamos prosseguir ali para as sugestões de portfólio que tem no outro vídeo, né? Aqui é o Hunters 127 ou 1277, né? Que é um robozinho possível de iniciar com capital a partir de R$1.500. Então não é um portfólio, né? É uma estratégia para quem está com capital reduzido ou até mesmo para quem tem um capital mais elevado e gostou dessa estratégia e quer trabalhar só com ela, tá? Fique à vontade. Tem que girar aquilo que te deixa confortável. Teve R$ 2.272 acumulados, um robô com mini contrato, né? O mínimo 1.500 de capital. Fator de lucro bem interessante, payoff, a taxa de acerto, uma curva muito boa, com baixo risco, né? Estamos falando aí de um robozinho com um mini contrato, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. Então aqui 2.272, estamos falando de um retorno de março a dezembro, né, de 150%, né, um pouquinho mais que 150%, por um risco aqui de
26%, né? O maior loss diário foi 80%, o maior gain diário 79%, é a média, né? Os dois extremos. Forte puxada, né? Depois um bom período de lateralidade e de estagnação aqui de cerca de 3 meses, e aí na reta final deu uma excelente puxada e termina lá no topo de ganho, né? Em relação ao mês a mês aqui, tá? Foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses positivos e 2 negativos, sendo o pior mês 136 e o melhor mês aqui em novembro 661, um robozinho com mini contrato. Todos os trimestres, não, deixa eu ver isso aqui. 3 meses positivo, aí depois menos 62, menos 136, esse também terminou positivo, esse aqui também terminou positivo, beleza? A gente fala que é um robozinho para iniciar com baixo capital, mas tem muita gente que gosta desse robô somente, um exemplo, e trabalha mais capital nele, né? Alavancando nos períodos de rebaixamento, usando Monte Carlo, tá? Trabalhando com capital melhor. Então você tem que girar aquilo que você se sente confortável financeiramente e a dinâmica operacional também te agrade. Deixa eu ver aqui, 7 robôs mais o 666, né? Então a carteirinha com 7 robôs mais o 666. Eu não me recordo se consta lá no vídeo, vou fazer aqui, mas não me recordo. Eu acho que não, por causa do 666, né? 7 robôs consta, mas com 666 não. Mas já estamos aqui. Vamos ver como é que foi, né? Lembrando que o 666 não pegou o período inteiro, né? Nessa continha junto com esses robôs, né? Entrou ali em agosto. Então tem 4.048, né? Fator de lucro 1.40, fator payoff 1.19, rebaixamento máximo foi 980. O topo dessa curva foi ali no 4.082, está terminando no 4.048, um pouquinho abaixo. Maior loss diário 353 e o maior gain diário 446, tá? Pegou aqui os 3 meses positivo. Depois fechou esse trimestre positivo também. Esse trimestre também conseguiu fechar positivo. Tivemos o pior mês de 483 e o melhor mês de até R$ 1.330. A próxima estrutura, 7 robôs, carteirinha de 7 robôs. Essa consta lá no vídeo, tá? 7 robôs com mini contrato, operações no mini índice. Acho que foi a carteirinha que apresentou o maior dos setups conservadores, né? Que a gente vem trazendo no vídeo, o maior rebaixamento, né? Teve R$ 3.492 acumulados, fator de lucro, payoff, rebaixamento R$ 1.204, né? Foi uma curva que praticamente subiu em linha reta de março até julho, aí entrou num período de estagnação, rebaixamento, repentinamente ali de setembro para outubro deu uma puxada forte, rompendo o topo de ganho dos 3.599, voltou um pouquinho, voltou a lateralizar, sambou para testar lá, né, o topo de ganho que foi 3.636 e terminou aqui bem próximo, aí, cerca de R$ 140 aí abaixo, né? Em relação ao mês a mês, em maior loss diário 264, maior gain diário 490. Mês a mês, né? Forte puxada aí nos 3 primeiros meses, depois deu uma caída menos 117, menos 118, então primeiro trimestre positivo, segundo trimestre positivo, aí pegou um pior mês aqui de setembro, R$ 627, 447, aqui cobriu, então o terceiro trimestre também aqui positivo, tá? Então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 meses positivo, 2 negativos, sendo o pior mês de 627 e o melhor mês de 1.330. Para fechar, tem o portfólio geral, que não são todas estratégias, né? Mas como no vídeo está denominado dessa forma, então eu mantive a denominação, né? Para não confundir o pessoal que vai assistir os vídeos e vem trazendo e fazendo a linkagem de um resultado para o outro. São 9 robozinhos, inclui esse 831 e o 666.
Também que não pegou o período completo, né? O 666. Teve R$ 4.308 acumulados, fator de lucro 1,43, payoff, né? Taxa de acerto, fator de recuperação. O maior drawdown 965, o maior loss diário 353, o maior gain diário 446. Teve um topo de ganho aqui nos 3.342, está terminando aí cerca de R$40 abaixo, né? Terminando muito bem também, uma forte puxada, né? Sem respiro praticamente. Até julho, aí um período de rebaixamento, volta recuperando e rompendo topo. Aí outro rebaixamento, volta recuperando, rompendo topo, rebaixamento, lateralidade e praticamente termina aqui no topo, tá? Então é isso, pessoal. Pegamos aí a sequência dos vídeos lá que eu venho trazendo, fazendo acompanhamento da curva, mostrando um pouco da metodologia, tá? Lembrando que essas curvas são estáticas, sem alteração, sem usar alavancagem, usando os pontos de Monte Carlo, nada. Simplesmente ligou e deixou girar. Teve atualizações durante o percurso, né? Ela foi incluída aqui na pasta de atualizações, ó. Então ficou disponível, a pessoa tem acesso à atualização e a data, ela baixa e coloca se ela está utilizando um desses robôs, né? Então foi um ano muito proveitoso, né? Com resultados muito consistentes, né? Desde 2020 aí a gente vem trazendo resultados muito consistentes, sem fazer loucura, tá? Então trouxe para vocês a curva aí para fazer esse fechamento de 2023 e que 2024 seja tão abençoado quanto foi 2023, tá? Se você quer fazer parte e ter acesso a todos esses robôs, a todos esses portfólios, além de eventuais atualizações, novos setups, tem o meu Instagram aqui na descrição desse vídeo. Entra lá no Instagram, dá uma olhada no Instagram um pouco para entender também um pouquinho mais do trabalho. Tem vídeos aqui no YouTube, né? É uma licença vitalícia, então é um pagamento único. E você tem acesso a toda essa dinâmica, todas essas estratégias, esses portfólios, além de vídeos didáticos aqui no YouTube, né, de um pouco da nossa metodologia, os Monte Carlos aqui que são nossos balizadores, né, então cada portfólio que você vai entrar, ele vai conter as estratégias, os resultados e seu Monte Carlo para você montar o seu gerenciamento de risco, tá? Então é bem interessante. O robô é o white box, o que permite utilizar as estratégias prontas, né, da forma que estão, validadas e girando, bem como você pode promover qualquer alteração nas estratégias, até na estrutura da dinâmica operacional, e também criar outras estratégias utilizando a nossa base pré-existente. Beleza? Então é isso. Um feliz final de ano aí para todos, né? E um ótimo 2024 para todo mundo. Beleza? Um abraço para todos e fiquem todos com Deus.